Olá, Alberto falando aqui, e este é o canal Resolvendo Questões de Concursos. Você sabe que no mercado editorial para concursos há muito livro motivacional, livros que ensinam passo a passo, que dão lições de vida de pessoas que chegaram lá. E neste vídeo em específico, eu quero abordar um desses livros, que é o livro do Alex Viegas, Manual de um Concurseiro, O Caminho das Pessoas Comuns. Vamos abordar aqui passo a passo as partes do livro, porque é uma leitura muito útil para a sua preparação. Vamos nessa? Bem, pessoal, como prometi, este aqui vai ser um resumo do livro, um resumo expositivo do livro Manual de um Concurseiro, O Caminho das Pessoas Comuns. Alex Viegas, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará e bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente exerce o cargo de auditor fiscal da Receita Federal na Delegacia de Julgamento de Belém, lá no Pará. Passar em um concurso ou vestibular é um caminho possível para qualquer pessoa. Neste livro, Alex Viegas desmistifica a ideia de gênios e alunos CDFs, mostrando que a vitória depende muito mais de determinação e técnica do que de algum dom divino pertencente a poucos. Além de detalhar o método que utilizou, também entra em assuntos relacionados ao mundo dos concursos, como o local de estudo, o sono, a alimentação, os exercícios físicos, descrevendo experiências e situações que certamente fazem parte do cotidiano de quem está se dedicando a enfrentar uma disputa como essa. Olha só, o prefácio do livro é de ninguém menos do que William Douglas. Alex Viegas, assim, empresta sua história e seu esforço para o surgimento de um belo livro e, mais, para ser útil às pessoas. Pessoa dedicada, além das atividades públicas, tem planos ligados à poesia e à música, searas onde também caminha. Por fim, folgo em saber que é cristão, o que me alegra, pois acredito em vida após a morte. E, antes da morte, nesta esfera louca onde navegamos pelo etéreo, passar em concursos. O livro se inicia com "Por que o livro?" E ele diz: logo que comecei a me dedicar aos concursos, me senti um pouco perdido sobre como fazer para estudar tantas matérias e guardar tudo na mente de uma maneira organizada. A técnica e os princípios que eu utilizei possibilitaram a aprovação no primeiro concurso que fiz para auditor fiscal da Receita Federal. Resolvi então relatar este método e, ao mesmo tempo, contar a experiência de alguém que esteve lá no campo de batalha dos concursos e venceu. O título do livro poderia ser Memórias de um Soldado do Campo de Batalha, mas acho que muita gente iria confundir com literatura de guerra. E, tenso como é o concurseiro, seus olhos passariam batidos pela prateleira da livraria. Resolvi, então, aproveitar a frase: concurso público é o caminho das pessoas comuns, pois é algo em que acredito fielmente e que muito ajudou nesta caminhada. Pessoas comuns como eu, você e o seu vizinho. Apaguem a ideia de que existem gênios. Não acredito nos alunos com cara de mestres obscuros que guardam suas fórmulas atrás do guarda-roupa, ou nos que nasceram gênios, com um dom divino de aprender tudo com um simples passar de olhos. Acredito sim em muito suor, muita obstinação, criatividade e dedicação. E para passar em concurso público, isto é essencial. Em meus tempos de colégio, sempre fui um aluno nota 5 a 7. Se achasse que só os alunos nota 9 e 10 passavam em concursos, nem teria começado a estudar e hoje talvez ainda estivesse pensando: se eu fosse um bom aluno. É claro que em tempo de guerra, nos estudos, a intensidade de atividades prazerosas diminui, dando lugar a tudo que se relacionar com o que apelidarei de novo centro do universo, o concurso público. Outro motivo para escrever este livro foi a quantidade de dicas que fazem parte do método. Sempre que tentava transmitir tudo oralmente, acabava esquecendo de passar um ponto importante para quem perguntava. Outras vezes, pessoas voltavam perguntando assuntos já explicados. Seria melhor que tudo ficasse escrito de modo a poder ser consultado a qualquer momento em caso de dúvidas. Qualquer candidato que esteja procurando ampliar sua capacidade de armazenar matéria pode utilizar este método, sejam estudantes de concursos públicos, para qualquer cargo ou vestibulandos.
Aplica-se também aos que já passaram em um concurso e desejam aprimorar sua técnica para futuras disputas. O capítulo inicia com o concurso público, né? O concurso público é para aqueles que sabem trabalhar sua autoestima, seu otimismo, sua disposição para enfrentar um desafio democrático e justo. E aí continua, né, a sua introdução, continua a discorrer sobre o concurso público. Quando lembro de concurso público, visualizo uma situação em que existe igualdade de condições entre os candidatos, uma situação em que não vale o jogo do engana, do disfarce, da marmota. Costumo designar, entre outros termos para concurso público, como a vingança dos competentes. É como começa aí o livro aí na parte do concurso público. Como fazer isso? Né? Como fazer isso? Bem, no finalzinho ele fala assim: antes de mergulhar de corpo e alma no tema concurso público, assim como em qualquer outro assunto, devemos nos perguntar se este é realmente nosso desejo. Se entrar para um cargo público, se participar desta competição, está realmente ligado à nossa história de vida. Se conseguiremos fazer isso de todo o coração. Ou se estamos nos aventurando porque o amigo disse que é bom, porque o pai quer, a tia pagou o cursinho, ou achamos o cargo bonito. Como fazer isso? E aí ele diz: converse com alguém que já passou, leia este livro, leia outros livros que tratam do tema, vá aos cursinhos, dá uma olhada, filie-se a comunidades de fóruns espalhados pela internet, informe-se, busque a maior quantidade possível de informação, de subsídios, para ver se o assunto te emociona, te impulsiona a também fazer parte do jogo. Continua o livro, preparando o estudo, que é mais um capítulo aí, né? 2 atletas, e vai ter uma ilustração aqui com uma história de uma preparação séria para concursos públicos, né? A narrativa dos 2 atletas aqui, e aí prossegue. Qual a função do método? O método tem a função de organizar a vida do candidato que se dispõe a estudar para um concurso público. Bom, o capítulo As 3 Bases do Sucesso, ele já diz que são disciplina, a primeira, a segunda é objetividade e a terceira é método. Há um capítulo que chama Procure um cursinho. Outra questão que nos abate quando começamos a estudar para concursos é: por onde devemos começar? Oriento o candidato a procurar um cursinho preparatório, se houver em sua cidade. Nele será apresentada a matéria do concurso escolhido e o modelo de prova que irá enfrentar, além de dicas sobre os melhores livros, apostilas e sites da internet. Será seu primeiro contato com o que chamo de mundo dos concursos. Então, procure um cursinho preparatório, segundo Alex Viegas, é muito importante. Para quem não tem condição de pagar um cursinho, ele recomenda que economize um pouco de dinheiro e programe-se para este investimento. O que parece tempo perdido economizando dinheiro pode se refletir em uma economia de tempo no futuro, pelos atalhos que o estudo em um cursinho pode proporcionar. O capítulo O Método vai abordar o método que ele traçou para passar em concursos, né? Nosso objetivo é elevar o potencial de assimilação de matérias e diminuir o tempo levado para aprovação em concursos de todos os níveis, inclusive vestibulares. Ele vai seguindo aqui o capítulo e vai já dizer assim: abordaremos também a postura do aluno frente ao desafio que se dispõe a enfrentar. Procedimentos que, somados, consolidam uma preparação apropriada para a disputa acirrada dos concursos. E aí, pessoal, ele já entra no método que ele criou, que é o das fichas. E diz assim: a organização do aprendizado em fichas tem o objetivo de aumentar a capacidade de assimilação da matéria e, ao mesmo tempo, possibilitar o controle do conjunto de disciplinas, mantendo próximos da memória mesmo os assuntos estudados meses atrás. O que é uma ficha de estudo? No método, uma ficha quer dizer local de armazenamento condensado de informação. E vai explicar que ficha é essa, né? A ficha segue a ideia de que se vê todos os dias nas ruas das cidades, os outdoors. Quando bem feitos, não passam despercebidos e são cada vez mais utilizados para transmitir uma mensagem de forma rápida e marcante. O que vemos nos outdoors? Mensagens curtas, às vezes sem palavras, somente figuras, fotos, símbolos, paisagens, animais, marcas, etc. Então, ele começa aí a explorar o seu
método das fichas. Há um capítulo que chama Os Lados do Cérebro, e aí vai explicar um pouquinho quais as funções, o que são os lados do cérebro, o esquerdo e o direito. Dando sequência ao livro, Alex Viegas fala um pouquinho da importância de se estudar com símbolos. A sua vantagem é dispensar o trabalho de escrever as explicações da matéria. Nossa mente faz esse trabalho na própria leitura da ficha. Prosseguindo aqui o livro, começa o capítulo seguinte dizendo que devemos enfatizar que a leitura das fichas deve ser um hábito diário. Então, o seu método de fichas é calcado na leitura diária das fichas que ele criou. Lembrando que fichas para ele são locais de armazenamento da informação de forma condensada, objetiva, às vezes também simbólica. Então, de outro modo, o estudante estará jogando fora todo o trabalho que levou para prepará-las. O importante é que elas façam parte do trabalho diário de preparação do aluno. Em 1 ano e 3 meses de estudo para o concurso de fiscal, elaborei 3.500 fichas que foram gradualmente divididas em blocos de 100 fichas, totalizando 35 blocos de fichas, gente. Então, é um método sério, dedicado e numeroso, viu? Você vai criar, ao longo de sua preparação, muitas fichas aí. Alex continua o livro, ele diz assim: não seja econômico, faça muitas fichas explicando um mesmo tema. O importante é gerar um material diversificado sobre o mesmo assunto e pulverizá-lo em muitas fichas. Não tenha pena de gastar suas fichas com poucas palavras. A ficha não ensina, ela consolida o aprendizado, fixa o conhecimento do que se aprendeu. Outro capítulo aí, a leitura coordenada dos blocos de fichas. Após a confecção do 10º bloco, começa a ficar complicado organizar a leitura dos blocos de fichas. Mesmo assim, devemos nos esforçar para conseguir dar atenção a todas. Olha só, todas as fichas. O termo é este mesmo, dar atenção. As fichas são como os filhos do estudante, são o resumo de uma longa produção mental, com a vantagem incomparável em relação a outras fontes, de serem personalíssimas. Nenhum outro candidato terá em mãos este mesmo material de estudo. A leitura deve ser diária. O Alex Viegas ele faz questão de ressaltar que repetição é fundamental. O axioma é: repetição é a chave do aprendizado. Disso ninguém foge. Polimento de um diamante. Esta é a imagem mental para o que ocorre quando fazemos as fichas das fichas. O que são isso? O que são elas? Quando lemos uma matéria pela primeira vez, temos uma visão e, como já foi dito, devemos transmiti-la para uma ficha de leitura, mesmo que ainda não exista uma ideia perfeita do todo. Ocorre que meses depois, quando já estamos mais ambientados com aquela matéria, nossa visão já se ampliou também e conseguimos ver aquela mesma fichinha que confeccionamos anteriormente, agora de uma forma mais didática, mais aprimorada, com desenhos mais significativos ou palavras-chave mais apropriadas. O que devemos fazer então? Uma ficha da ficha. A divisão do tempo de estudo. O segredo, além de estar totalmente ligado à leitura diária das fichas, também está relacionado com a avaliação de assuntos estudados em cada dia de estudo. É improdutivo o candidato ficar mais de 2 horas em uma mesma matéria. Um dos segredos de aprender está na repetição. Nenhuma matéria merece mais do que 2 horas de estudo diário. Olha a dica boa que ele deu aqui. Intercale matérias que não têm nada a ver uma com a outra. Não podem existir blocos de fichas compostos de uma única matéria. Não podem existir. Ele gosta que intercale os assuntos aí. Outro capítulo é como organizar um dia de estudo. E aí ele pede que trace um cronograma diário de estudo. Reserve um espaço diário para a leitura das fichas. Então, mais uma vez, ele repete que ler as fichas que você criou todos os dias é uma tarefa que, em seu método, é essencial. O embaralhar. As fichas que construímos diariamente irão formar blocos de mais ou menos 100 fichas, que serão guardados com toda a matéria que foi repassada. É importante lembrar que um bloco de 100 fichas será formado por matérias diferentes. Jamais poderá ser composto de uma matéria apenas, como por exemplo, um bloco formado apenas por fichas de português.
A desordem aparente é o terreno do lado direito do cérebro. Capítulo seguinte aí, passando a matéria durante a aula para o caderno. O gravador é outro capítulo do livro aí. Outro ponto importante que aproveitei muito no método e que aconselho a todos os concursandos é a aquisição de um gravador. Considerem isto um investimento do concurso. Hoje em dia é possível gravar em várias mídias aí, né? Por que é importante ter um gravador? Ele diz que, por mais que sejamos atentos à aula e escrevamos tudo para o caderno, sempre passa um comentário importante, alguma dica, um macete que não deu para reportar para o papel. Outro capítulo é a repetição dos exercícios. Nosso exercício educativo nada mais é do que repetir o mesmo exercício como se nunca o tivéssemos visto. As imagens mentais, ele vai explicar um pouquinho mais o que ele entende por imagens mentais, os filmes, né? Que ele fala que é um capítulo que vai continuar o anterior, apenas dando ênfase aos filmes e à música, que também tem um papel importante na preparação. A gota d'água, tentarei explicar através dessa imagem figurada o que acontece em nossa mente quando rememoramos uma imagem de um tópico. E aí prossegue, flashes de fotografia, outra imagem mental que também utilizo para representar o que acontece na mente do estudante no momento em que está revendo uma matéria, é a visão de um flash fotográfico disparado em uma câmera escura. A energia positiva, né, um ambiente tranquilo é o ideal para aprendizado. Ele diz que falamos sobre isso no capítulo sobre o local de estudo. Uma biblioteca silenciosa, bem iluminada, com a temperatura agradável, pode ser o seu quarto mesmo, desde que esteja preparado para manter seu equilíbrio e ritmo de estudo. Contornando o método, capítulo 1, motivo para estudar, muito importante para o início desta empreitada, é o estímulo, o motivo da procura pelo concurso público. Este estímulo será um dos principais pontos de apoio da vontade ferrenha de continuar. E aí prossegue, ele diz aqui no finalzinho, carregue seus motivos para a sala de estudos. O que lhe motiva a estudar? O que lhe motiva a fazer esse concurso específico e não aquele outro? É o que ele vai abordar aqui. Obviamente, né? Também dá cansaço. Então ele fez um capítulo sobre cansaço. O cansaço. Devemos compreender que nosso corpo também é uma máquina que responde e trabalha de acordo com as circunstâncias. Nosso corpo é a mesma coisa. Somos uma máquina de pele, ossos e neurônios. Cansou? Durma, ele diz aqui. Lateralidade é mais um capítulo aí. Muitas pessoas acreditam no aprendizado quadrado, certinho, objetivo e coerente. Alguém estudando horas a fio sem tirar o olho de um único caderno cheio de letrinhas, que vão ficando cada vez menores e confusas de acordo com o aumento do nível de cansaço para executar tal tarefa. Função ativa e passiva, mais um capítulo aí, você vai conferir no livro. Olha só aqui, ó, movimentos. Ativo, confeccionar fichas. Passivo, ler as fichas. Ativo, realizar exercícios. Passivo, ouvir uma aula ou um audiolivro. Ativo, fazer simulados. Passivo, ver um DVD de uma aula passada ou assistir um dos nossos vídeos de questões, por exemplo, um resumo. Ativo, redação, escrever um texto. Passivo, ir a uma palestra. Ativo, explicar a matéria para um colega. Ativo, dar aula sobre o assunto. O local de estudo é o capítulo seguinte aí. Ele vai dizer quão importante é você pensar nesse local de estudo, né? Questão do telefone, da geladeira, da iluminação. Do maior para o menor, recomendo que o concurseiro domine primeiramente o básico da matéria. Trabalhe nos fundamentos, princípios, origens de cada conhecimento que está explorando, que se ficarmos somente no básico, nunca estaremos prontos para uma prova de verdade. Mas a ideia não é parar por aí, e sim começar pelo que é mais genérico na matéria mais abrangente. A alimentação, que é um fator essencial para o aprendizado, né, gente? A alimentação, comer bem. Comer bem não é comer muito, é comer de maneira balanceada. Exercícios físicos. Muitos não gostam de fazer nada que envolva atividade física, mas Alex diz que é muito importante para a sua mente também. O sono, para aprender, é muito importante dormir. Dormir é essencial para também afixar conhecimentos. Aproveite as estruturas, mais um capítulo aí.
A colaboração familiar é essencial, o concurso é feito pela família inteira. Um estuda e vai fazer a prova, os outros dão a condição necessária para um bom desenvolvimento nos estudos. A concentração, né, gente, que é muito importante para tudo, não só para poder estudar, mas para tudo. Se possível, seja o último a entregar as provas. Os hábitos. Quais os hábitos que vão te ajudar e vão te atrapalhar nos estudos? Não atire para todos os lados. Os futuros aprovados em um concurso começaram a estudar muito antes da publicação do edital. Capítulo seguinte aí, o mesmo assunto direcionado para os vestibulandos. Por que não vendi minhas fichas? Um dos motivos é este. Cada pessoa é única, a forma com que cada um enxerga o mundo também é único. Por isso, não caberia tentar empurrar para os leitores as 3.500 fichas que desenvolvi em 1 ano e 3 meses de estudo. Talvez até vendesse um pouco, quem sabe com o título As Fichas do Sucesso, ou o resumo da matéria para concursos em fichas, ou ainda leia, decore e passe, mas ele não quis vender. Os simulados. Alex diz que eles são essenciais para passar. Deus, como é um autor cristão, ele dedicou um capítulo a Deus, a sua fé, a sua crença. Próximo capítulo é palavras codificadas. Este capítulo é apenas um exemplo do nosso poder de codificação das palavras, o que deve ser usado na confecção das fichas. Aí vai explicar um pouquinho o que é que ele fez para poder codificar algumas coisas. Aqui é exemplo aqui. Por quê, PQ, quem, QM, deve, DV, taxa, TX, alíquota, ALIC. A prova de fiscal, ele vai contar um pouquinho como é que foi a prova de fiscal. Os 2 dias finais antes da prova são para revisão do que já vimos e não para novidades. Aproveite as estruturas. Uma pequena oração é um excelente meio de se conseguir a concentração para o início da prova. Questões de provas são parecidas ou idênticas às que você realizou nos simulados e exercícios. Comidas típicas, nem pensar. A prova discursiva, ele dedicou um capítulo todo à prova discursiva. A redação, mesma coisa, ele dedicou um capítulo para isso. Fiz uma vez e não passei, né? Desânimo e frustração. Palavras que muitos concurseiros de carteirinha já sentiram na pele. E vai aqui explicar um pouquinho mais o que ele fez que não passou. O candidato realiza aquela bateria de exercícios do capítulo e percebe que errou a metade, mesmo depois de já ter estudado 5 vezes a mesma matéria. Quer dizer que você precisa estudar a 6ª vez e fazer uma releitura reforçada das fichas referentes a esta parte da matéria. E aí vai seguindo aí seus conselhos. O mundo dos concursos não é o local para quem desiste na primeira derrota. A vitória sempre será o concurso seguinte ao último que você perdeu. Quem estuda para concurso não estuda para passar, estuda até passar. Capítulo aí, a teoria do chute colocado, né? E Alex vai explicar como é que ele formulou a sua teoria. Outro capítulo, o estudo do fácil. Divida os tempos de cada prova. Deu branco? O que fazer quando deu bug, deu branco? Ele também explica isso aí. A prova de certo e errado. Minha experiência como fiscal de provas. Atuar como fiscal foi muito importante para conhecer um pouquinho o ambiente de prova. O que fazer naquele dia já na sala de prova. A teoria das filas. Regrinhas básicas. Número 1. Não acredite em gênios. 2. Aproveite as estruturas de sua vida. 3. Procure um concurso-chave. 4. Trace um cronograma diário. 5. Intercale matérias diferentes no estudo diário. 6. Não gaste mais de 2 horas de estudo por matéria. 7. Os blocos de fichas devem ter matérias variadas. 8. Crie imagens mentais. 9. Reserve um espaço diário para a leitura das fichas. 10. Não seja econômico na produção de fichas. 11. Nos estudos, repita os exercícios mais abrangentes. 12. Cansou? Durma. 13. Nas provas e nos estudos, comece pelo mais fácil. 14. Nenhum candidato sabe 100% da matéria. 15. Concentração total no campo de provas. 16. Se der branco, relaxe fazendo outras questões. 17. Seja o último a entregar as provas. 18. O autor que vos fala não é o dono da verdade. Portanto, estejam livres para criar, gente.
E aí ele encerra o livro desejando sucesso a todos. A você que gostou do livro aí, se quiser adquiri-lo, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para comprá-lo. Quem quiser comprar esta minha edição, eu também deixarei o link aí. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.